gente abre essa edição contando que o vice-líder da bancada do PT na Câmara, o deputado Pedro Uczai, lança hoje um conjunto de obras literárias que abordam o meio ambiente, a democracia e as finanças públicas. Deputado, obrigado pela participação aqui com a gente, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Matheus, obrigado a todos que assistem esse programa tão importante, tão informativo e formativo, que vai mostrando o que o Brasil tem de melhor nas políticas públicas, junto com o nosso governo federal e as nossas ações também aqui no Congresso Nacional, como bancada do Partido dos Trabalhadores. Tenho muito orgulho de ser um dos representantes desta querida bancada aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, queria começar te perguntando, então, quais as obras que vão ser lançadas, né, e sobre o que trata cada uma delas? A primeira está aqui, a da COP30, tá? Que é um conjunto de textos, tem um texto meu e tem também grandes especialistas do mundo e do Brasil, como Carlos Nobre, que é um dos maiores cientistas brasileiros, escreve um belíssimo texto nesta obra, como Naomi Klein, canadense, que é uma das maiores referências mundiais que está discutindo o meio ambiente. Nós vivemos o tema da COP, vivenciamos uma grande referência que o Brasil pode se transformar numa grande potência econômica, social, desde que cuida do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente é cuidar da economia, cuidar do futuro do nosso planeta e do futuro do Brasil. Então, tem textos belíssimos como alternativas às mudanças climáticas. Então, aqui é um primeiro livro que estamos lançando aqui, já lançamos na COP e participamos hoje do lançamento aqui em Brasília. O segundo livro se refere a orçamento capturado e democracia desfigurada, que é o tema fundamental para definir o futuro da democracia a partir do orçamento, da soberania e do o que está hoje sequestrado em grande parte do que deveria ser do executivo, hoje está no parlamento brasileiro. E uma das alternativas que nós estamos propondo, além de defender a soberania nacional, o Brasil para os brasileiros, com um texto belíssimo do ex-ministro Patrus Ananias, nosso deputado federal, tem outros textos aqui discutindo democracia e orçamento, como que nos últimos anos o parlamento brasileiro foi sequestrando dinheiro que deveria ser para a política pública, fragmentando esses recursos em forma de emendas parlamentares. Qual é a saída que a gente aponta? Orçamento participativo, a decisão democrática da sociedade brasileira, tanto dos recursos do governo, que o nosso presidente Edinho tem defendido publicamente a necessidade, nosso ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, tem defendido a importância de democratizar o orçamento no país e democratizar as emendas parlamentares, para que o povo brasileiro decida onde investir o recurso público. Então, uma belíssima obra também, chegou essa semana da gráfica, e um outro texto que, junto com meu amigo cientista político, doutor José Roberto Paludo, coordenamos este livro, Duas Histórias e um Golpe. Olha, Matheus, aqui está o rosto do Lula, o rosto da Dilma, porque nós entendemos historicamente, como historiador, que o golpe contra a presidenta Dilma foi contra a democracia e contra um projeto que estava se construindo no Brasil, e com isso retrocessos históricos vivenciamos com o governo Temer e principalmente em seguida com o governo Bolsonaro, e o tema do presidente Lula, que era ex-presidente, que foi preso para consolidar um golpe. Tá? Duas histórias, tanto o golpe contra o presidente Dilma quanto a prisão do presidente Lula, fazia parte de uma engenharia autoritária, deslegitimadora do voto soberano e popular. E como não resolvemos bem esse processo, deu Bolsonaro perde a eleição e tenta implantar a ditadura, assassinar presidente eleito, vice-presidente eleito, ministro do Supremo, montam toda a destruição no 8 de janeiro, que agora o Supremo faz justiça e os condena para manter o Estado Democrático de Direito, para manter a democracia e manter o voto soberano e popular, onde o povo escolhe os seus representantes.
desde vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República. 2 histórias e um golpe, 488 páginas, bem construídas como uma fonte de pesquisa para nunca mais ocorrer golpes no Brasil, ditadura no Brasil. Nós queremos democracia, democracia participativa, democracia real, além da democracia representativa. Então, hoje, agora, a partir da 13h30, vamos estar fazendo o lançamento dessas 3 obras que tive o orgulho de coordenar como educador, né, e professor universitário. Tenho minha tarefa também de trazer esses grandes temas para politizar e criar consciência social e histórica para defender democracia, defender um Estado forte para as políticas fortes de inclusão social, de construção de um país justo, soberano, de construção de um país onde as políticas públicas possam dar respostas ao povo brasileiro. Então, além da COP30, Orçamento Capturado, Democracia e 2 histórias e um golpe, 3 obras para nossa militância, nossas lideranças acessarem pelas nossas redes sociais, e leitura de livro é o que vai compreendendo a sociedade para transformá-la. Deputado, falando um pouquinho especificamente sobre essa obra Orçamento Capturado, Democracia Desfigurada, né? O senhor mencionou aí a questão das emendas parlamentares, né, que acabam usando boa parte aí desses recursos do governo federal que seriam aplicados nas políticas públicas, no plano de governo, né? Qual o tamanho do impacto dessas ações em relação às emendas parlamentares, o quanto isso prejudica, até onde isso impacta mesmo na vida do povo de uma forma geral? Olha, quando a gente tem mais de 50 bilhões de reais para que parlamentar individualmente destine os seus recursos, fragmentando a destinação, grandes programas que poderiam ser ampliados em qualidade estrutural e financeira, como os programas do Minha Casa Minha Vida, mais especialista para fazer cirurgias de especialidades no país, mais investimento em rodovias, portos, aeroportos, ferrovias no nosso país, mais investimento em novos institutos federais e mais cursos nas universidades públicas, nos institutos federais do país, ou seja, investimento naquilo que mais o povo precisa. Muitas vezes o governo tem limitação orçamentária, porque uma grande parte fica fragmentado na mão individual de cada parlamentar. Por isso que eu, pessoalmente, Matheus, tenho uma experiência de orçamento participativo das minhas emendas individuais. Os 40 milhões são distribuídos democraticamente em 12 territórios distribuídos no meu estado de Santa Catarina, e onde o povo participa, decide. Quem se mobiliza, quem se organiza, participa e decide democraticamente o destino dessas 132 emendas parlamentares nossas individuais. Enquanto não consigo mudar essa estrutura, né, de impositividade do orçamento, a gente denuncia em livro e constrói uma nova prática política para criar uma nova cultura política, para que o povo brasileiro, no meu caso, o povo catarinense, decida onde destinar os recursos das emendas parlamentares do deputado Pedro Kuczaj nessa experiência específica. Então, eu quero dar coerência àquilo que eu penso. Dar coerência, quando fui prefeito de Chapecó pelo Partido dos Trabalhadores, tinha lá Congresso da Cidade, tinha lá orçamento participativo, e agora eu democratizo as nossas emendas individuais parlamentares e quero que isso se transforme para o Brasil inteiro, junto com o Ministério do Planejamento, junto com a Secretaria-Geral da Presidência, possamos, nos próximos anos, democratizar o orçamento público brasileiro. Por isso que, quando eu falo que o orçamento é capturado, e tem textos belíssimos aqui, de grandes especialistas, além do nosso texto, onde vai mostrando que a democracia vai se desconfigurando e nós vamos fazendo o papel do executivo, quando deveríamos fazer o papel do parlamentar para legislar, fiscalizar e pensar o Brasil como um Brasil, como nação, com desenvolvimento, com pauta legislativa e não com pauta do executivo sendo substituído pelo parlamento, onde o parlamentar executa política pública. Substituir o executivo no parlamento. É uma excrescência
dessa experiência que nós estamos construindo aqui no Brasil, e nós mostramos no artigo que eu publiquei aqui como que isso vai ser basicamente qualquer crise política e institucional no executivo, o Congresso avança no orçamento, abocanha orçamento, e no governo Bolsonaro o orçamento secreto foi o maior escândalo do orçamento capturado pelo Congresso Nacional para fazer políticas fragmentadas, e por isso que o Bolsonaro pode pegar em qualquer estado do país, você vai perceber qual é a obra estruturante que o Bolsonaro fez. Nenhuma. No meu estado eu procuro com binóculo alguma obra estruturante do Bolsonaro. Não, para ele não sofreu impeachment na época, na crise política que ele vivenciou com pandemia, com tantas mortes de brasileiros e brasileiras, ele entrega o orçamento para o Congresso Nacional, que se transformou no orçamento secreto. Nós temos que mudar essa cultura política e construir uma nova experiência do orçamento sendo democratizado e executado para quem é governo. Deputado, essas 3 obras aí, elas trazem em discussão temas importantes não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, assim, de que forma essas obras vão ajudar na conscientização, principalmente aqui falando dos brasileiros, na questão da conscientização da preservação ambiental, da valorização da democracia e até mesmo também da preservação no meio ambiente? Como é que o senhor enxerga que isso vai colaborar? Eu não tenho dúvida. No próprio objetivo 8 do novo Plano Nacional de Educação vai discutir educação ambiental. E, portanto, a ciência tem muito estudo produzido e que precisa virar política educacional, educação ambiental, alfabetização ambiental, porque hoje tem muitos negacionistas aí de plantão querendo destruir, desmatar, queimar nossa riqueza natural, não percebendo que quanto mais a gente destrói o meio ambiente, mais destrói o ser humano. Porque cuidar do meio ambiente é cuidar da vida nossa, é cuidar do ser humano. É isso que as pessoas precisam se conscientizar. E, portanto, as mudanças climáticas que produzem enchente numa situação catastrófica no Rio Grande do Sul, enchente em Santa Catarina, tornado no Paraná, seca na Amazônia, ou seja, esses eventos extremos, com maior volume e velocidade das últimas décadas, vão mostrando o quê? Que nós precisamos de resposta e precisa conscientizar a sociedade. Então, quando a gente publica um livro, além da COP30, não é só a crítica ao modelo atual de energias fósseis, mas também as alternativas. E o livro apresenta belíssimas alternativas em sistemas agroflorestais, em PRV, Pastoreio Racional Voisin, que é uma experiência belíssima no Brasil que já está se constituindo, SPDH, que é a outra transição ecológica e agricultura regenerativa no nosso país, dá para produzir alimento e cuidando do meio ambiente, e esse alimento vir de forma mais saudável na mesa do nosso povo brasileiro. Ou seja, tem muitas possibilidades tecnológicas, inovadoras, científicas, como resposta às mudanças climáticas e à crise ambiental, como também o tema da democracia. Ditadura, nunca mais. Eu estou concedendo essa entrevista porque tem democracia, tem que consolidar a democracia, como agora o Supremo nos ajuda a consolidar a democracia, que aqueles que querem têm o seu destino e o seu juízo à luz do amplo direito de defesa e à luz do Estado democrático de direito, e fortalecer a democracia representativa, democracia direta e democracia real, para que o povo possa ser ouvido no destino e no país que se quer. Um país seguro, um país próspero e um país democrático. É isso que nós acreditamos, e as nossas 3 obras, esses 3 livros que eu tive o prazer e a honra de coordenar, como educador, como professor, eu não tenho dúvida que nós vamos dar a nossa contribuição com esse futuro de um Brasil melhor para todos os brasileiros. Deputado, eu queria agradecer demais a participação do senhor, desejar sucesso aí no lançamento das obras e também sucesso aí na defesa dessas pautas tão importantes para o Brasil. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Matheus. Então, 2 histórias e um golpe, orçamento capturado, democracia desfigurada e além da COP30, que também ficou bem bonito esse livro aqui, que vale a pena todo mundo ler.
Um abraço, Matheus. Obrigado pela oportunidade e vamos construindo juntos, coletivamente e democraticamente, um Brasil que orgulha cada brasileiro e cada brasileira.